A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui na casa de Deus, nessa tarde abençoada. Abra sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, o versículo de número 1 até o versículo de número 10. João, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 8, até o 8. Louva a Deus pela vida do pastor Eduardo, os demais obreiros que estão aqui. Deus abençoe. João da Rosa, meu amigo, em nome do Senhor Jesus. João, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Quem achou diz amém. Vamos ler então o texto bíblico. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, ou 5 alpendres. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o seu leito e ande. Se assente, fique à vontade. Você está na casa do Pai, você tem liberdade de adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Quando o nosso Mestre Jesus, ele caminhou por essa terra, quando ele andou por aqui, cumpriu a sua missão, ele operou muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. Inclusive, até a Bíblia diz que se fosse para escrever todos os milagres que Jesus fez, não teriam livros na terra suficientes para escrever tudo o que Jesus fez. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitas das pessoas deixaram de acreditar nos milagres de Jesus. Mas eu tenho uma notícia nessa tarde para você que está aqui, saiu da sua casa e veio até aqui esse lugar para receber uma resposta da parte de Deus. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 13, versículo 8, que Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Deus é o mesmo eternamente. Ei, o Jesus que fez milagres há 2000 anos atrás, Ele continua fazendo milagre no dia de hoje, e hoje pode ser o dia que você vai sair daqui com a sua resposta. Oh, glória! Não deixe de acreditar, irmão. Não deixe de ter fé. Não deixe de acreditar na provisão de Deus. Eu sei que muitas das vezes a situação, as circunstâncias podem estar indo na contramão do que você crê ou do que você entende. Mas eu quero te falar nessa tarde que o Deus que você serve é um Deus que age no âmbito do impossível. O meu Deus é o Deus que ainda faz milagre. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Ele vai voltar e vai nos levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos conta a história de um homem que estava enfermo há aproximadamente 38 anos. 38 anos sofrendo com uma enfermidade. O texto não nos diz se ele nasceu
com essa enfermidade, provavelmente. Só que o que eu entendo aqui é o seguinte, que todos os dias alguém da sua família tirava um tempo para levá-lo até a porta das ovelhas, para levá-lo até o local onde estava o milagre, para levá-lo até o tanque de Betesda, porque o texto diz que de tempo em tempo o anjo descia, agitava a água, e o primeiro que entrasse dentro do tanque, quando a água fosse agitada, seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. A representação do tanque de Betesda, meu irmão, é esse local que você está. O anjo pode descer a qualquer momento aqui e te entregar aquilo que você pediu para Deus. Você só precisa acreditar que Deus ainda faz milagre. É só isso. A condição é só ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu tenho plena convicção de que você tem fé. Eu tenho plena convicção de que você acredita, porque você está aqui nessa tarde, vindo buscar algo da parte do Senhor Jesus. E Deus tem algo para te entregar nessa tarde. Repita comigo, 38 anos. Mais forte, 38 anos. Talvez você entrou aqui nessa tarde e você está esperando receber uma resposta da parte de Deus. Fazem 1 ano, talvez fazem 2 anos, 5 anos, 10 anos. Só que esse homem aqui, ele estava esperando por o seu milagre há 38 anos. E eu quero que você, juntamente comigo, nessa tarde, preste atenção, porque nós iremos aprender algumas lições à beira do tanque. Mais precisamente 3 lições à beira do tanque. Esse é o tema da mensagem que eu quero ministrar nessa tarde, e eu não quero me demorar. Primeira lição à beira do tanque, é que esse homem estava no lugar certo. Olhe para esse irmão que está do seu lado, mesmo que você esteja longe, aponte o dedo para ele e diga assim: você está no lugar certo. Diga de novo: você está no lugar certo. Aqui é a representação do tanque de Betesda. Você está no lugar certo. Aqui é o lugar do milagre. Aqui é o lugar da restauração. Aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar que você vai sair transformado pelo poder de Deus. Esse homem estava no lugar certo. Só que não bastava estar somente no lugar certo. Esse homem estava no lugar certo. Esse homem tinha fé para receber o seu milagre. Só que o texto diz que todas as vezes que ele ia entrar dentro do tanque para receber o seu milagre, todas as vezes alguém entrava primeiro. O que eu entendo com isso? Que o momento de você receber o seu milagre é no tempo em que Deus achar que você está preparado para receber. Eu já falei isso aqui. Existem muitas coisas, pastor Eduardo, que talvez nós não recebemos da parte do Senhor, porque nós ainda não estamos preparados para receber. Existem certas bênçãos que Deus ainda não nos entregou, porque nós não temos estrutura para aguentar, porque quando vier, irmão, vai ser muito grande. Porque quando chegar, irmão, vai servir para abençoar toda a sua casa. Eu já falei isso aqui e eu torno a dizer: a bênção que Deus vai entregar para a tua vida vai ser tão grande que vai servir para abençoar toda a sua família. Oh glória! Só que o texto diz que sempre alguém entrava antes desse homem. O anjo descia, o anjo agitava a água, e o primeiro que entrasse recebia o seu milagre. Ali tinha pessoas cegas, ali tinha pessoas coxas,
ali tinha pessoas paralíticas, ali tinha pessoas com todo o tipo de enfermidade. Eu falei que aqui é a representação do tanque. Aqui existem pessoas com vários tipos de problemas, mas não importa a dificuldade que você esteja enfrentando. O que importa nessa tarde e que você precisa saber é que o Deus que resolve os problemas está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar, nessa tarde, meu irmão. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, se você entregar na mão dele e confiar que ele pode resolver, você sairá daqui com um milagre na sua mão. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aquele homem estava no lugar certo, estava no lugar do milagre, estava no local da restauração, estava no local da bênção. Nós estamos aqui na tarde da bênção, nós estamos aqui na tarde com Deus, e Deus tem bênção para entregar para você. Nós precisamos entender isso, que Deus tem milagre, Deus tem restauração, Deus tem cura, Deus tem bênção, porque Ele é teu Pai, e todo Pai sabe dar boas coisas aos vossos filhos. A Bíblia diz, em Mateus, no capítulo 7, versículo 8, se eu não me engano, em diante, vai falar o seguinte, que se vocês que são maus, Jesus está falando, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deus é o nosso Pai supremo, e Ele tem bênçãos para entregar para nós, aqui, nesse exato momento e nessa tarde. Segunda lição que nós podemos aprender com esse homem, ou segunda lição que nós podemos aprender à beira do tanque, é que esse homem, além dele estar no lugar certo, ele estava também no tempo certo. Eu prometo que é a última vez, irmão, aponta o dedo de profeta de novo para esse irmão e fala para ele assim: ei, você está no lugar certo. Faz aí, aponta o dedo para ele e diga assim: você está no lugar certo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele homem estava no lugar certo. Tudo tem o seu tempo. Aquele homem estava no tempo certo. Existe o tempo em que você dobra o seu joelho para fazer uma oração e para pedir algo da parte de Deus. Mas existe também o tempo em que Deus decide que Ele vai te abençoar. E nós já falamos isso aqui. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então, se existe tempo para todas as coisas, também existe tempo de você pedir e tempo de Deus atender o seu pedido. Existem pelo menos 5 passos da oração que nós devemos concluir para que nós podemos receber algo da parte do Senhor Jesus. O primeiro passo da oração é orar. E o pastor Eduardo já citou aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17. Paulo escreve dizendo: orai sem cessar. E eu torno a dizer o que eu falei no outro dia que eu preguei. Oração, irmão, não é posição, é sentimento, é o teu pensamento ligado com Deus. Em todo o momento, você pode estar orando, buscando, intercedendo, todo momento. Talvez você não consiga ficar de joelho, não tem problema nenhum. Talvez você não consiga ficar de joelho por conta de alguma enfermidade, não tem problema nenhum. A Bíblia diz em Isaías 59 que o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa te ouvir, e a mão dele não está encolhida para que não possa te abençoar. Em todo o momento, Deus está com o ouvido aberto,
atento à oração da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Você está no lugar certo, e você está sabendo esperar o tempo certo. Primeira coisa, nós devemos orar. Segunda coisa, nós devemos confiar. Terceira coisa, nós devemos saber esperar. E quarta e última coisa, nós devemos ter fé para poder receber o milagre da parte de Deus. Então, primeira coisa, você está no lugar certo. Segunda coisa, você está no tempo certo. Deus não está atrasado. Deus não está atrasado naquilo que Ele prometeu, não. Quando Deus agir na tua vida, vai ser no tempo certo do teu milagre. Só que quando chegar o tempo certo, irmão, levante a tua mão nessa tarde que eu vou profetizar. Quando chegar o tempo certo na tua vida, as pessoas vão olhar e não vão reconhecer que é você, porque diziam, era um derrotado, ia na igreja, não recebia nada. Aí vão ver, vão ter que constatar na tua vida que Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição que nós podemos aprender à beira do tanque é que aquele homem, ele falou com a pessoa certa. Meu irmão, olhe para cá, olhe bem, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Não adianta, irmão, nós contarmos os nossos problemas para quem não vai poder resolver os nossos problemas. Não adianta nós chegar e contar, talvez para um amigo que nós confiamos, porque ele não vai saber resolver. Talvez o problema que você esteja enfrentando nesse momento seja algo que não tenha mais solução humana. Mas eu volto a dizer nessa tarde, o Deus que você serve é um Deus que age no âmbito do sobrenatural. Lucas capítulo de número 1, versículo 37, a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Talvez você está enfrentando uma situação igual a mulher do fluxo de sangue. Talvez você já gastou tudo o que você tinha. Os recursos já se foram. A medicina já desenganou. O médico já mandou chamar a família, porque não tem mais jeito. Ei, eu estou pregando nessa tarde sobre um Deus que é médico dos médicos. Eu estou pregando nessa tarde sobre um Deus que ainda não deu a última palavra. E se Ele ainda não falou que é o fim, ainda não é o fim. Tem solução para esse teu problema, tem solução para essa tua dificuldade, tem solução para esse problema que você acha que é impossível. Mas você precisa ter fé, você precisa confiar, e você precisa falar com a pessoa certa. A Bíblia diz que aquele homem estava ali há 38 anos. Esperando pelo seu milagre. E de repente, em um certo tempo ou em um dado momento, aquele homem olha para o lado e vem vindo alguém. Aleluia. Aquele homem olha para o lado e ele vê que vem vindo alguém diferente. E aquele homem começa a olhar para os lados e vê que aquele que está chegando ali está vindo em sua direção. Ei, eu quero te dizer nessa tarde que Jesus está indo em direção do seu problema. E quando ele chegar no seu problema, meu irmão, não vai ter nada impossível que ele não possa resolver. A Bíblia diz que Jesus chega, olha para aquele homem e faz uma pergunta. Sabe o que Jesus está perguntando para você nessa tarde? Talvez você já falou, já explicou para ele várias vezes, mas nessa tarde, mais uma vez, ele pergunta para você, assim como ele perguntou para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que você está precisando receber, meu filho? Qual que é a tua petição? Qual que é o teu problema? Conte para mim. Jesus chega para esse homem
e fala o seguinte para esse homem: você quer ser curado? Parece até meio que irônico. Jesus chega, olha a situação daquele homem, vê que ele está enfermo, e Jesus pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Sabe por que Jesus faz isso? Para testar a fé daquele homem. E no primeiro momento, aquele homem não sabe dar uma resposta à altura da pergunta de Jesus. Porque o que Jesus queria ouvir da boca daquele homem é: sim, eu quero receber o meu milagre, eu quero ser curado, eu estou há tanto tempo esperando. Só que aquele homem diz o seguinte: Senhor, quando o anjo desce, quando a água é agitada, eu não tenho ninguém que me ajude a me colocar dentro do tanque. Então, quando eu estou chegando perto, quando eu estou prestes a receber o meu milagre, vem outro no meu lugar e toma a minha bênção. Só que Jesus olha para aquele homem novamente e diz o seguinte para ele. Jesus dá 3 ordens para aquele homem. Jesus olha para ele e Jesus diz para ele o seguinte: levante-se, pegue o seu leito e ande. Levante-se, pegue o seu leito e ande. A última coisa, pastor Eduardo, que aquele homem queria ver na frente dele era aquela cama. Mas sabe por que Jesus fez isso, irmão? Jesus disse para ele: levanta, pega a tua cama e vai embora, leve a tua cama consigo. Sabe por que Jesus fez isso? Para que aquele homem, quando pensasse que ele era alguém, ele olhasse para o canto da sua casa e visse que a cama estava lá, e lembrasse da onde que Deus tirou ele. Quando nós queremos bater no peito e achar que somos alguém, Jesus nos lembra do nosso passado, porque a cama representava o passado dele. Jesus está falando nessa tarde: eu não me importo com o seu passado, mas existem momentos em que eu faço você se lembrar, para você entender que sou eu que precisa ser glorificado na tua vida. Oh, glória! Então você precisa conversar com a pessoa certa. E eu quero finalizar nessa tarde aqui. Eu preciso que você fique em pé. Aquele homem estava no lugar certo. Aquele homem estava no tempo certo. E aquele homem falou com a pessoa certa. Para finalizar, 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8 em diante, vai contar a história de uma mulher. A mulher que fez um quartinho, a mulher que hospedou o homem de Deus. E Geazi, que era muito observador, aquela mulher, além dela fazer o quarto, além dela hospedar o profeta, ela ainda era uma mulher muito rica. Só que Geazi olha e vê que ela não tem filho. Então Deus usa Eliseu para profetizar sobre a vida dela, que no tempo determinado, ou seja, no tempo determinado da gravidez, ela teria um filho. Só que ela tem o filho. E o texto diz que em um dado momento a criança já está grande, ela começa a ter uma dor de cabeça e ela vem a falecer. Só que aquela mulher não pediu nada para Eliseu, não pediu filho, não pediu nada. Então o que ela faz? Ela pega o seu jumento, prepara para a viagem e sai em busca do profeta. Quando ela chega até o profeta Eliseu, que o profeta vê que ela está vindo de longe, Eliseu não vai ao encontro dela, mas manda Geazi. Quando Geazi chega até aquela mulher, ele pergunta para ela: vai tudo bem com a sua casa? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? O que aquela mulher responde? Vai tudo bem. Porque Geazi não conseguiria resolver o problema dela. Então não conte aquilo que você tem como problema para pessoas que não podem resolver. Conte para Deus, Ele vai resolver o seu problema. Oh, glória!
Quando aquela mulher contou para Eliseu, que era a representação de Deus na terra, Eliseu foi lá na casa daquela mulher. O menino estava na cama, no quarto do profeta. E ele, através de algumas orações e de alguns gestos, Deus devolve a vida para aquele menino. Eu encerro aqui nessa tarde dizendo o seguinte: que através desse gesto que você fez, saindo da tua casa, saindo do conforto do teu lar, abandonando o comodismo e vindo aqui buscar algo da parte de Deus, Deus vai entregar por intermédio da sua fé aquilo que você veio pedir nesse lugar. Eu quero orar por você.